Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula do nosso curso de vedação industrial. Continuando falando sobre vedação usada em equipamento rotativo, agora a gente vai continuar ainda falando sobre os retentores, né? Agora a gente vai falar principalmente a respeito de outros parâmetros de montagem, que seriam a excentricidade, parâmetros de montagem propriamente dito, né? E os principais tipos aí que a gente encontra, né? Sempre eu falo principais porque a gente não dá para abordar tudo, né? Tudo que existe. E mesmo porque muitas vezes a gente conhece uma série de coisas, mas aí vem alguém, inventa uma coisa diferente e aí, né, são uma infinidade, né? O ideal sempre é você consultar os fabricantes aí e ver se existe alguma novidade naquilo. Então a gente aborda, né, os principais pontos, né? E sempre vai haver possibilidade de você aumentar, digamos assim, os seus conhecimentos, né, naquele tema em específico, né? Bom, dando ideia, continuidade, né, vamos falar um pouquinho sobre a excentricidade, né? Está relacionada aí com a rotação do eixo, né? Então, a posição do eixo em relação a outros pontos, né? Em função dessa excentricidade, ela pode vir em termos de montagem, né? Então vamos exagerar, né? O mancal ele está, deixa eu ver se eu tenho aqui essa madeirinha aqui, digamos que isso aqui seja um eixo, né? Então digamos que eu tenha o centro, né, de rotação aqui do retentor seja essa ponta, e o centro do eixo, por exemplo, em função da montagem, esteja numa posição mais abaixo, por exemplo, né? Então, essa distânciazinha seria a excentricidade. Uma outra coisa é durante a operação, né? Você pode ter, na hora da montagem, ele sair diferentemente, sair, né, da posição que deveria. E é claro que tudo tem a sua tolerância. Então, estando dentro da tolerância, ele vai agir adequadamente. O que acontece muito, né, eu mesmo fui consultado, ou sempre sou consultado nessas coisas, o pessoal reclama do desempenho do selo mecânico, né, que é o trabalho mais, né? O pessoal reclama do selo mecânico, só que às vezes a condição de operação é totalmente diferente para aquela que o selo mecânico foi projetado. E aí reclama que é a qualidade. Não, pode colocar qualquer fabricante, vai dar a mesma coisa, né? Exceto se você mudar o projeto, ou muitas vezes, dependendo da operação do equipamento, não vai funcionar nenhum tipo, né? Eu mesmo já recomendei que o cliente usasse gacheta, porque o selo mecânico ia quebrar toda hora. Isso porque é aquilo, né? Eu vendo selo mecânico, quanto mais eu vender, melhor. Só que não é a solução para o cliente. Eu não estou preocupado em vender uma solução, bater a meta agora. A minha preocupação é estar sempre atendendo o cliente para que ele sempre ligue para mim quando ele tiver realmente precisando de um apoio, né? E não simplesmente para vender por vender, né? Mas aí é a posição de cada um. Bom, voltando aqui na apresentação, né? É, isso acontece em função da flexibilidade da borracha aí, né? E da robustez aí do perfil do retentor, né? Ele deve ficar mais próximo possível dos bancais. E alguns fabricantes, eles falam, né, em excentricidade estática, né? Então seria a comparação do centro do retentor, a linha de centro do retentor com a linha de centro da carcaça, né? Ou a dinâmica, né, aí fazendo a comparação da linha de centro, né, do eixo em relação à linha de centro do retentor. Normalmente, né, essa questão de excentricidade, eles seguem, né, os fabricantes seguem a norma 3761, né, pode ter outras normas também, mas essa aqui é a mais usada. E alguns fabricantes, inclusive, ele coloca, né, em função dessa que eu comentei aqui da flexibilidade da borracha, quanto mais flexível, mais suscetível. O que vai acontecer? Se eu pegar aqui minha madeirinha de novo, digamos que eu tenho aqui, vou colocar minha mão aqui, né, e o retentor. Então essa madeirinha é meu eixo, está girando. Eu vou exagerar só para aparecer, né, deixa eu colocar aqui, vou exagerar, né, digamos que o eixo ele vai ficar assim, além de girar, né, ele vai ficar fazendo esse movimento por conta da excentricidade, né. Então o que vai acontecer? A borracha ela vai ser submetida para cima e para baixo, né? Então, se ele for mais flexível, ele suporta mais esse movimento. Se for menos flexível, não. Né? Isso que eu quero dizer aqui, né, com esse gráfico. Então, assim, se a gente olhar para o gráfico, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, né, a Buna N, né, a borracha nitrílica, e tenho aqui o Viton. Né? Então, o que quer dizer? Essa linha aqui
Quer dizer que se eu tenho, quanto maior a rotação, é menor o uso aqui, né, o menor é a tolerância, digamos assim, da excentricidade, né, porque a excentricidade, além disso, ela vai gerar outros problemas, né, relacionados à vibração, que aí eu entro lá no desbalanceamento, né, e aí quanto maior a rotação, isso é mais significativo, né, não é o caso do estudo aqui, mas isso é importante também. Então, no caso aqui, se eu tiver uma excentricidade maior, eu tenho que usar a Buna N, porque ela é mais flexível. Dependendo do caso, eu vou usar essa outra aqui, ou, dependendo do caso, eu vou usar a Viton, né? Então, tudo depende, aqui é um indicativo também, como eu disse, né? Nada é absoluto, né? O ideal é você consultar mesmo o fabricante, né? Como eu disse, né? Tem fabricantes que ele coloca um gráfico parecido com esse para esses dois tipos de estática e dinâmica, né? Como eu disse, a estática, a excentricidade estática é a comparação, né, do centro do retentor com a carcaça e a dinâmica do centro do retentor com o eixo, né? E aí você pode ter tolerâncias diferentes também. Bom, pensando na montagem, né, o que eu tenho que ter em mente quando eu vou montar um retentor? Eu tenho que pensar no alojamento, é onde eu vou colocar esse retentor. Normalmente a tolerância do alojamento segue a norma aqui ISO e ele tem a tolerância H8. É montado com interferência, então é ideal você usar uma ferramenta, vai usar uma prensa hidráulica ou uma prensa manual, né, para poder fazer a montagem. Você deve fazer a montagem com o uso de uma ferramenta para montagem, né, de retentor, senão você pode danificar o retentor na montagem, né? Logo na montagem você já danifica. E é por isso que essa questão de interferência que dificilmente você consegue reutilizar um retentor, porque na hora que você tira do alojamento você vai danificar essa parte metálica dele. Como eu disse, a preço é recomendado, né? E o acabamento é uma usinagem fina, é o recomendado, e a rugosidade tem que estar no máximo a 25 micrômetros RT. RT é a medida que você faz de rugosidade, né? Então você tem a RA, você tem a RT e aí tem outras também, né? Então depende do seu aparelho, né? Você vai fazer a medida da rugosidade, ele vai te dar RA ou vai te dar RT, e cada um tem um método, né, o método para cálculo, né, para chegar nesse valor é 25. O RT normalmente ele é uma medida maior do que o RA, né, mas são equivalentes em termos assim de rugosidade do ponto de vista de tato, né? Você põe a mão assim, são equivalentes, porque você pode fazer a medida só um número, né? É como se você medir em polegada ou você medisse em metro, né? O tamanho é o mesmo, mas o número, né, em metros vai ser diferente do número em polegadas, né? É isso que eu quero dizer. O ideal é que você tenha um chanfro lá na caixa, né? Para facilitar a montagem. Esse chanfro aí recomendo assim, né, de 5 graus a 15 graus, com uma profundidade mínima aí de 0,8 milímetros. Aqui só um exemplo, né, das tolerâncias, né? Então, isso a gente estuda lá em metrologia, né? Essa tolerância H8, ela vai ter tamanhos diferentes né, em função do diâmetro que você está trabalhando. Então eu peguei aqui dois exemplos, né? Isso aqui os fabricantes costumam informar também. Então se eu pegar aqui diâmetro de 10 a 18 milímetros aqui, no caso essa tolerância H8 ela tem que estar mais 0 mais 27. Então esses são os pontos que a gente tem que observar. E por aí vai. Aí, essa aqui é a tolerância máxima, digamos assim. Aí eu tenho os tipos de retentores que a gente vai comentar aqui. Esse fabricante chama de BR, BA, B, né, por aí vai, né? Esse nome ele muda de fabricante para fabricante, né? Mas como eu peguei a tabela do catálogo dele, né? Então a gente está reproduzindo aqui. E aí, ou seja, para cada um deles eu vou ter algumas condições que eu tenho que observar na hora de fazer a usinagem do meu alojamento. A dureza, pensando no eixo agora, né, em termos de dureza, o ideal é que a dureza seja no mínimo 215 ROC-OC. ROC-OC é uma medida de dureza, né, tem a dureza Brinell e por aí vai, né, tem várias escalas, né, e aqui essa escala está relacionada com a maneira como o teste de dureza é feito, né, então, desde que você esteja na escala ROC-OC, né, que o teste tem que fazer, o valor mínimo aqui de dureza para o eixo é 215. Aqui no caso, quanto mais duro, melhor. Isso do ponto de vista superficial, né? Porque você vai ter o atrito ali
do retentor com eixo e vai fazer, quanto mais duro, menos desgaste você vai ter. O acabamento, né, do eixo se recomenda um acabamento retificado com rugosidade entre 0,2 a 0,5 micrômetro na medida RA ou de 1,6 a 4 micrômetro, né, na medida RT. Né? Normalmente a gente usa RA maior, o A aqui é minúsculo, né, RA aqui. RA e aqui RT minúsculo. Mas, né, só para salientar. Os cantos chanfrados também do eixo, onde o retentor vai passar, né? Com a inclinação aí de 15 a 25 graus, ou, né, pode ser arredondado também, com um raio aí de 0,6 a 1 milímetro. Óbvio que tem que estar isento de rebarba, né? Que você tem um material com borracha, né? Se tiver rebarba você vai danificar, principalmente a região do lábio, que é onde que vai vedar, né? E a tolerância, no caso de montagem aqui do retentor com o eixo, é o H11, né, o H minúsculo 11. E aqui seria um desenho esquemático, né, já mostrando os dois casos, né, tanto do alojamento quanto do eixo. No caso aqui, né, como eu disse, né, o ideal é que você no alojamento você tenha esse chanfro aqui, né, de 5 a 15 graus. Veja aqui o H8, está indicado aqui, inclusive aqui no desenho técnico, né, com dois triângulos. Essa profundidade aqui de 0,8 a 0,15, o que acontece? Né? Eu tenho o diâmetro nominal, que é o diâmetro nominal aqui da minha montagem. Eu tenho o diâmetro, que vai ser o diâmetro externo do retentor, e como ele vai montar aqui com interferência, né, ele vai aprensar, aí a própria borracha do retentor faz a vedação aqui dessa parte. Lá no selo mecânico, por exemplo, nas sedes, a gente tem que colocar uma vedação à parte, né, para poder fazer esse mesmo efeito. Que nem o caso aqui da montagem, né, no caso do lábio aqui, essa região aqui que é onde o retentor vai passar, ele tem que ter esse ou a inclinação ou o arredondamento, né, no caso dá na mesma, e eu não posso ter rebarba, né, como eu disse, né, se eu tiver, vamos dizer que eu tenho a rebarbinha aqui, né, e ele vai danificar aqui o retentor e aí você estragou o retentor na sua montagem, né. Então esses são os pontos principais aí que a gente tem para analisar, né. E como eu disse, né, para uma boa montagem, né, evitar problemas futuros, o ideal é sempre usar a ferramenta apropriada para fazer a montagem de retentor. E para cada tipo, né, você tem vários tipos que a gente vai mostrar agora, para cada tipo existe uma ferramenta mais adequada, né. Então aqui, esse aqui é um exemplo da Sabó, né, do catálogo da Sabó. Eu estou enfatizando aqui porque essa nomenclatura B, BA, BAG, BG, por aí vai, né, é uma nomenclatura da Sabó, né, não é padrão, isso não é padrão, né, para todos os fabricantes. Cada um tem o seu nome, né? O importante é você ver o perfil e ver qual que é aquele que mais te atende. Então, no caso aqui, né, eu tenho o retentor, né, que é onde aparece a parte metálica, né, nesse tipo de montagem aqui, e a borracha é só, né, só nessa parte aqui. Tem esse outro modelo que é uma carcassinha só, né, então esse aqui é mais rígido, né, do que esse, né, o BA B é mais rígido que o BA. Já o BAG, ele vai ter um outro lábio adicional aqui, então esse tipo de vedação aqui é mais eficiente do que esse, porque eu tenho dois, né? Eu tenho dois pontos de vedação. Esse caso aqui é semelhante a esse aqui, né? Onde eu tenho um lábio, só que ele também tem um outro reforço aqui metálico. Esse aqui, o GA e o GR, eles são vedadores que não tem mola, né? Esse aqui é um tipo, né? Um deles aparece só, né, a parte metálica, a outra tem o revestimento também. E esses retentores aqui são retentores que não tem mola, né? Esses aqui são mais chamados de lip seal, né? Mas como eu disse, lip seal e retentor é a mesma coisa. Ou seja, então a gente vai tendo vários tipos, dependendo das aplicações que você tem, né? Aqui alguns tipos, existem tipos especiais. Como eu disse, existem tipos, né, de retentores duplos, né, que você vai ter esse sistema duplo, né, vai ter dois, como se fosse dois, o efeito idêntico, né, você monta dois retentores separados, né, pega dois retentores e monta ele um do lado do outro, ou você já compra o retentor que já tem a função dupla, né. Então tem essas questões aqui, né.
Se você tiver alguma pergunta sobre essa aula, né, ou pergunta sobre o tema, né, você pode mandar colocar nos comentários, ou mandar via e-mail ou via WhatsApp. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.